Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 883 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no nosso Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já deixa aquele like, aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas no Spotify, além de compartilhar, seja com aquele amigo, naquele grupo de WhatsApp ou na sua rede social preferida. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia e iniciamos com o julgado da Corte Especial, foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: em ações de Estado, é obrigatória a citação pessoal, sendo expressamente vedada pelo artigo 147, inciso 1 do CPC, a citação por meio eletrônico, a exemplo da realizada pelo aplicativo WhatsApp, tanto por chamada de voz quanto por mensagem de texto. Gente, então olha só, não é? Essa vedação, ela decorre lá do artigo 247, inciso 1 do CPC, que exige a citação pessoal no caso de ações de Estado. Mas o que raios é ações de Estado, professor? Gente, ação de Estado da pessoa. Então, por exemplo, uma ação de curatela, uma ação de divórcio, tá? Então, aquela ação que vai mudar o estado da pessoa de alguma forma, beleza? E aí a interpretação que o STJ deu é de que, de fato, não seria possível essa citação por meio de aplicativo de telecomunicação, no caso aqui, por exemplo, o WhatsApp, nessas ações. Uma interpretação assim bem em 2010, né? Do tempo que, sei lá, o pessoal ainda passava fax, a gente ainda brincava daquele jogo da cobrinha no Nokia 1100. Mas, enfim, né, é a interpretação do STJ, que eu até entenderia em ações de curatela, por exemplo, né, em que realmente faria sentido esse contato mais próximo com a pessoa que está sendo citada, mas na ação de divórcio, por exemplo, isso aqui traz dor de cabeça, né, na prática, porque hoje muitas vezes tem sido a ferramenta de cumprimento de mandatos mais efetiva, né? Esse cumprimento via WhatsApp, menos custosa também. Mas enfim, né? Penso eu que existem diversos mecanismos que garantem que de fato houve uma fidelidade no cumprimento do mandato, mas o STJ entendeu que nesse tipo de ação especificamente deve ser feita essa leitura mais literal aqui do artigo 247, inciso 1 do CPC, então não seria possível essa citação por meio de WhatsApp. Então, como é que ficou o destaque? Em ações de Estado, é obrigatória a citação pessoal, sendo expressamente vedada pelo artigo 247, inciso 1 do CPC, a citação por meio eletrônico, a exemplo da realizada pelo aplicativo WhatsApp, tanto por chamada de voz quanto por mensagem de texto. Seguindo em frente, próximo julgado da segunda sessão, foi inserido no Código de Processo Civil o destaque da seguinte forma: a mera apresentação da declaração de inatividade fiscal da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. Então, olha só, nós temos lá no artigo 99, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, a tal da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, que é deduzida por pessoa natural, tá? Então, pessoa física, ela traz ali uma declaração de hipossuficiência e isso tem uma presunção relativa, tá? Cuidado, relativa de veracidade. Agora, para a pessoa jurídica, não. Ah, professor, então pessoa jurídica não pode ser beneficiária da justiça gratuita? Claro que pode, mas não existe essa presunção que decorre simplesmente de uma declaração, tá? Então,
existe aqui um ônus argumentativo maior de demonstrar essa situação de incapacidade financeira. Aí, no caso concreto, era uma holding patrimonial, o que por si só não é cor de liso, né? Nunca conheci nenhum pobre que tenha uma holding patrimonial, mas enfim. E essa holding patrimonial estava disputando a propriedade de um imóvel avaliado em 30 milhões de reais. Mas requereu-se a justiça gratuita e, para tanto, fundamentou-se que essa empresa ela estaria inativa, né, a inatividade fiscal da empresa. Isso é suficiente, gente, para o deferimento da justiça gratuita? Não é não, né? Com certeza não é não. Então, só ter cuidado com isso, tá? O simples fato da inatividade da empresa não é suficiente, porque, enfim, não há uma presunção de veracidade para começar da declaração de hipossuficiência e há necessidade de demonstração efetivamente da incapacidade financeira da empresa, tá? Então, como é que ficou o destaque? A mera apresentação da declaração de inatividade fiscal da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. Seguindo em frente agora, julgados da terceira sessão do STJ, o primeiro foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: a Justiça Estadual é competente para julgar ilícitos penais praticados contra empresa estadual que não envolvam o desvio da verba com origem federal. Então, primeiro, vamos lá. Qual é o critério para determinar a competência da Justiça Federal aqui no julgamento de crimes? Então, nós vamos ver lá no artigo 109, né, quando que a competência será da Justiça Federal, mas especialmente aqui, para a gente é relevante, o inciso 4, que diz assim, aos juízes federais compete processar e julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União e de suas autarquias ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Então, o que a gente tem que observar? Tem que observar se houve uma infração aqui praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou ainda, né, de alguma autarquia pública ou empresa pública que seja da União. Beleza? Não houve. Então, no caso concreto aqui, nós temos uma empresa estadual. Tá, mas mesmo sendo empresa estadual, pode eventualmente ser de competência da Justiça Federal? Pode. Então, imagina, por exemplo, que há um desvio de verba federal. Aí, né, você já começa a ter aí uma situação que pode eventualmente ser um interesse da União. Agora, no caso, não tinha. Então, qual é a dúvida aqui que eu não estou entendendo, professor? Porque empresa estadual não envolve desvio de verba de origem federal. Por que tem dúvida aqui que eu não estou entendendo? Gente, a dúvida aqui é porque é o seguinte: em mega operações, né, que é muito comum a Polícia Federal começar ali operações gigantescas, é muito comum que a Polícia Federal encontre situações das mais diversas. E aí, como essas investigações fazem parte de uma mesma operação, tudo ali feito pela Justiça Federal, acaba que surge um argumento no sentido de que existiria ali, em muitos casos, uma conexão probatória. Por quê? Porque seria, digamos assim, mais conveniente para a instrução do crime que tudo tramitasse perante a Justiça Federal. Mas aí, gente, bora lá. Se a gente trata de uma situação que é competência de natureza absoluta, é possível a gente superar essa competência de natureza absoluta tão somente com argumento no sentido de que haveria uma facilidade probatória, então há aqui uma conexão probatória? Não, né? Não é possível, tá? Então, gente, é isso aí, muito cuidado, tá? Não é possível você alegar uma conexão probatória, uma prevenção,
para no âmbito de uma mega operação da Polícia Federal você trazer tudo para a Justiça Federal, beleza? Tem que observar aquilo que é competência absoluta. Se a matéria é de competência da Justiça Estadual, não vai ser possível puxar para a Justiça Federal só por uma questão de conexão probatória. Então, como é que ficou o destaque? A Justiça Estadual é competente para julgar os ilícitos penais praticados contra empresa estadual que envolvam desvio de verba com origem federal. Seguindo em frente, julgados agora da primeira turma, e o primeiro é um julgado bem específico mesmo, então eu vou ler só o destaque, tá bom? Mas como sempre, esses julgados assim que eu não comento com mais profundidade, nós temos os comentários lá no material escrito. Então, se for do seu interesse, pode ir até lá que você verá o comentário aprofundado. Então, destaque a Portaria 12 de 2006 do IBAMA do Paraná, que proibiu a venda de serviços de guia de turismo no interior do Parque Nacional do Foz do Iguaçu, configura o vício de desvio de poder, porquanto não há autorização da Lei 9985 de 90 e no Decreto 4340 de 2002 para que o exercício profissional de guia turístico seja limitado por ato do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Seguindo em frente, ainda nos julgados da primeira turma, o próximo foi inserido no Código Tributário Nacional, destaque da seguinte forma: os descontos e reduções de multas e juros concedidos ao contribuinte na adesão do Programa de Parcelamento Tributário PERT compõem a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, apurados pelo lucro presumido ou pelo lucro real, uma vez que tais valores constituem acréscimo patrimonial, devendo ser reconhecido como receita tributável. Então imagina uma situação assim, ó. A empresa Serra Azul, ela aderiu a um programa especial de regularização tributária e aí, por conta disso, ela teve redução nas multas e nos juros que ela teria que pagar, em virtude, de débitos tributários aí que ela tinha. Isso daí, gente, vai ter efeito contábil na hora de apurar o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido? Vai. Sabe por quê? Porque se ele está pagando menos multas, se ele está pagando menos juros, o que ele está na prática acontecendo? Ele está tendo mais lucro, não é? Então, na prática, ele está tendo um aumento da renda e isso vai ser tributável. Então, o benefício fiscal, ele é uma receita tributável, querendo ou não, na medida que você reduz o custo, não é? E na hora que você reduz o custo, você acaba tendo um aumento do lucro. Ah, professor, tem diferença se a empresa opta pela tributação pelo lucro real ou pelo lucro presumido? Não tem diferença, tá? Então, nas duas hipóteses, isso aqui contabilmente vai acabar impactando na hora de apurar o imposto devido, tanto o imposto de renda, pessoa jurídica, quanto a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, como é que ficou o destaque? Os descontos e reduções de multas e juros concedidos ao contribuinte na adesão ao Programa de Parcelamento Tributário PERT compõem a base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo lucro presumido ou pelo lucro real, uma vez que tais valores constituem acréscimo patrimonial, devendo ser reconhecidos como receita tributária. Seguindo em frente, vamos agora para os julgados da terceira turma do STJ. Primeiro julgado foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: na hipótese de deferimento e efetivação de tutela de urgência para a realização de transfusão de sangue em paciente adepto da religião Testemunha de Jeová, a pretensão de reparação por danos morais supostamente experimentados deve ser deduzida pela via processual própria, mediante a propositura de ação cabível, não sendo possível a apreciação da matéria
em incidente de liquidação de sentença. Então, gente, olha só que caso mais complexo, né, digamos assim. Imagina a situação que o Zezinho, ele é testemunha de Jeová, ele foi internado e ele precisava de transfusão de sangue. O hospital propôs uma ação pedindo autorização judicial para realizar essa transfusão. O hospital conseguiu uma liminar e aí, por meio dessa decisão, realizou a transfusão de sangue, mas depois conseguiu se derrubar essa liminar, então cessou a transfusão de sangue, lembrando aqui que no caso, lembrando não, é a primeira vez que eu estou dizendo, mas o Zezinho ele era adulto e capaz, tá? E aí, por conta dessa situação, o hospital recusou a prosseguir no tratamento, porque entendeu que só seria possível o tratamento naquele caso concreto com a transfusão de sangue. O Zezinho recebeu alta, o processo acabou sendo extinto sem resolução de mérito, mas após o trânsito em julgado da ação, o Zezinho faleceu. E aí o espólio do Zezinho queria, em sede de liquidação, requerer que fosse arbitrado os danos que foram causados em virtude dessa transfusão de sangue. Queria, no caso, danos morais. Gente, isso é possível? Não, Só até um tanto quanto estranho, na verdade, porque certamente uma situação como essa é bastante complexa e exorbita completamente o objeto da ação inicial. Então, com certeza absoluta, tem que ter aqui uma cognição exauriente, tem que ser uma nova ação mesmo, para verificar se houve ou não dano moral em virtude dessa transfusão de sangue, beleza? Então, o ponto aqui é bem processual, Não cabe liquidação de sentença nesse caso concreto. Tem que, de fato, propor uma nova ação e aí vai se verificar se houve ou não dano moral, beleza? Como é que ficou então o destaque? Na hipótese de deferimento e efetivação de tutela de urgência para a realização de transfusão de sangue em paciente adepto da religião Testemunha de Jeová, a pretensão de reparação por danos morais supostamente experimentados deve ser deduzida pela via processual própria, mediante a propositura de ação cabível, não sendo possível a apreciação da matéria em incidente de liquidação de sentença. Seguindo em frente, vamos agora para o próximo julgado, foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: o devedor deve ser intimado para cumprir sua obrigação ou para apresentar impugnação quando o cumprimento provisório de sentença se convola em cumprimento definitivo. Então imagine uma situação concreta assim, o Zezinho propôs uma ação contra a Maria, e aí ele ganhou essa ação em primeira instância, em segunda, enfim, sei lá, mas o fato é que ainda há um recurso pendente, mas esse recurso não tem efeito suspensivo. O que é que ele faz? Inicia o cumprimento provisório. Mariazinha, então, é intimada, no cumprimento provisório. Nesse meio tempo, o que acontece? A sentença transita em julgado. E o que vai acontecer? Esse cumprimento provisório vai ser convolado em um cumprimento definitivo. Qual é a dúvida aqui? Essa Mariazinha vai ter que ser intimada de novo, agora para cumprir o cumprimento definitivo, ou se aquela primeira intimação que já aconteceu lá atrás já foi suficiente, não é necessária outra. Qual é a resposta, gente? Tem que ser intimado de novo, tá? Por quê? Porque existe aqui uma formalidade realmente que tem uma certa importância, já que nesse momento processual agora pode haver uma discrepância de valor, pode haver ali alguma questão, que diferencie esse cumprimento definitivo do cumprimento provisório que estava até então sendo processado, e a ausência dessa nova intimação pode ofender o direito de defesa, um direito, a um efetivo contraditório. Então, como é que ficou o destaque? O devedor deve ser intimado para cumprir sua obrigação ou para apresentar impugnação quando o cumprimento provisório de sentença se convola em cumprimento definitivo. Antes de seguir em frente, gente, para os julgados da 4ª sessão do STJ, vou fazer aquele convite bem rápido, bem especial.
acessa legislaçãointegrada.com.br e vem finalmente fazer parte do nosso Clube da Lei. Todo dia eu estou aqui convidando vocês e tem um monte de gente aí que nunca sequer se der o trabalho de conhecer nosso Clube da Lei, então vem conhecer, porque eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial nos teus estudos e é um material que tem um valor super acessível, que com uma única assinatura você tem acesso a todos os planos e esses planos são pensados para te dar um estudo com continuidade, tá? Um material que é semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu comento aqui em formato de áudio. Vem também conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial também na sua futura prova de títulos. Então, voltando agora, vamos para os julgados da quarta turma do STJ. O primeiro foi inserido no Código de Defesa do Consumidor, destaque da seguinte forma: a Construtora e a Caixa Econômica Federal respondem solidariamente pelos vícios de construção no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, sendo cabível a indenização por danos morais quando os defeitos do imóvel comprometem sua habitabilidade e ultrapassam o mero dissabor. Então, olha só, gente. Primeira coisa que a gente tem que saber. No âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica Federal tem responsabilidade solidária em relação àqueles problemas construtivos. Então, imagina, o imóvel que foi comprado, ele tem um problema de uma infiltração super grave que está comprometendo a própria habitabilidade do imóvel. A Caixa Econômica Federal responde por isso junto com a construtora? Sim, responde solidariamente, tá? Porque a atuação da Caixa aqui é como agente executor de uma política pública, não é meramente como uma instituição financeira que está ali realizando o financiamento da obra, da compra, enfim, tá? E, inclusive, existe um programa no âmbito da Caixa Econômica Federal que é o de olho na qualidade, em que nessas situações em que há problemas construtivos, é possível acionar a Caixa Econômica Federal e requerer, não é, que ela realize uma inspeção para exigir que a construtora faça os reparos. Agora imagine uma situação assim, ó. Mariazinha comprou um determinado imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida, e aí esse imóvel está com um problema construtivo gravíssimo. A Mariazinha não acionou a Caixa Econômica Federal no âmbito do programa de olho na qualidade, mas já propôs a ação judicial requerendo tanto o reparo no imóvel quanto os danos morais daí decorrentes. É possível? Tá. Então aqui duas perguntas, né? Primeiro, existe interesse de agir, mesmo sem o acionamento prévio da Caixa Econômica Federal, pelo programa de olho na qualidade? Resposta sim, tá? Então não há uma exigência desse prévio procedimento administrativo, por mais que isso fosse desejável, né? Fosse bom que se tentasse primeiro por essa via, mas isso não é uma condição. Então, não deixa de existir interesse de agir. Segundo ponto, é possível a condenação solidária da Caixa Econômica Federal, inclusive em relação aos danos morais que eventualmente podem decorrer dessa situação, já que se é uma situação que realmente compromete a própria habitabilidade do imóvel, isso não é um mero dissabor, né? Isso pode sim gerar um dano moral. Então, como é que ficou o destaque? A construtora e a Caixa Econômica Federal respondem solidariamente pelos vícios de construção no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, sendo cabível a indenização por danos morais quando os defeitos do imóvel comprometem sua habitabilidade e ultrapassam o mero dissabor. Seguindo em frente agora, próximo julgado foi inserido na Lei 8560 de 92, lei que trata da investigação de paternidade de filhos havidos fora do casamento, destaque da seguinte forma: o procedimento de averiguação oficiosa de paternidade tem natureza administrativa e não constitui condição para ação investigatória, sendo cabível apenas com prévia indicação de suposto pai,
inexistindo o dever legal de intimar a genitora quando ausente tal indicação, especialmente em caso de recusa expressa. Então, primeiro ponto, né? O que é esse tal desse procedimento de averiguação oficiosa de paternidade? Ele está previsto lá no artigo 2º da Lei 8.560 de 92 e trata daquela situação em que é realizado o registro de alguma criança tão somente no nome da mãe. E aí, meio que nesse momento, é possível perguntar assim, ó, moça, mas assim, só mesmo assim para saber quem é o pai? Aí diz assim, o pai? Pai é o Zezinho da padaria. Aí, toma nota e diz assim, Zezinho da padaria, bom saber. Aguenta aí que eu vou ali. Vai ou não, vou ali bem rapidinho. Aí o juiz recebe essas informações do nome do suposto pai, realiza uma notificação para ele, dizendo, estão dizendo que nasceu um menino ali que é teu, vai assumir não? Aí se ele disser, opa, bora, na hora. Sempre sonhei ser pai, bora lá assumir essa criança, né? E aí nessa situação, tudo corre de uma forma linda e é realizada o registro, não é, dessa criança também com o nome do pai. Agora, gente, o que acontece? Isso aqui é um procedimento de jurisdição voluntária. Então, se ele permaneceu inerte ou se ele negou a paternidade, aí os autos são remetidos para o Ministério Público e aí, se tiver indício suficiente, o Ministério Público pode propor essa ação de investigação de paternidade. Claro que isso aqui não retira também a legitimidade da mãe de propor essa ação de investigação de paternidade, beleza? Da criança, né, da mãe, enfim. Mas no caso aqui, o Ministério Público também deverá fazê-lo e de ofício, né? Por isso que é a averiguação oficiosa de paternidade. Agora, gente, alguns pontos que são muito importantes, tá? Primeiro, se a mãe não quiser dizer o nome do pai, ela não é obrigada. Não é obrigada mesmo. E segundo, se a mãe quiser entregar o filho para adoção e ela não disser quem é o pai, aí também não é necessário que se faça uma busca ativa para descobrir quem é eventualmente o pai, tá? É possível já esse encaminhamento, de fato, da criança para a adoção. E além disso, o artigo 2º, parágrafo 5º, traz que se o pai comparece e nega a paternidade e a mãe opta por entregar a criança para adoção, também nessa situação não é necessária essa ação de investigação de paternidade, tá? Então aí a criança vai ser de fato encaminhada para adoção. Então, gente, como é que ficou o destaque? O procedimento de averiguação oficiosa de paternidade tem natureza administrativa e não constitui condição para ação investigatória, sendo cabível apenas com prévia indicação do suposto pai, inexistindo dever judicial de intimar a genitora quando ausente tal indicação, especialmente em caso de recusa expressa. Gente, 28 minutos e meio, né? Então vamos ficar por aqui, mas logo mais voltamos com a parte 2 e eu te aguardo lá.